Bom dia, eu sou a aluna Ana Paula Corrêa, estudante aqui do Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, e vou apresentar para vocês uma análise de coliformes totais Escherichia coli em águas de poços da região rural do município de Bituruna, que é interior do Paraná. O trabalho ele foi feito por mim, pela Jennifer Donner, e teve como orientadora a professora Kelly Priscila de Lima. Bom, a água, então, ela é um insumo primário à vida. Ela é essencial para a manutenção da nossa vida aqui na Terra. Porém, ela tem aumentado muito o seu consumo, tanto pelo aumento populacional, como também pelo aumento da utilização em diversos processos, como indústria, pecuária, enfim, que utilizam esse recurso. Portanto, ela encontra-se em escassez, já que ela é limitada. Grande parte da água que a gente possui não possui uma qualidade boa para a utilização. A sua qualidade é importante, ela deve seguir aí os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para garantir que a água que está sendo consumida ela não vai veicular nenhuma doença. Isso porque a gente tem um dado aí de 2021 em que a incidência de doenças de veiculação hídrica ela foi de 6,04 para cada 10 mil habitantes, acarretando aí em 1.493 óbitos por doenças de veiculação hídrica. E só no ano de 2021 foram registrados 6.347 surtos dessas doenças, com 104.839 doentes. Portanto, a análise microbiológica da água é um parâmetro exigido pela legislação, isso porque os micro-organismos são os principais causadores, patógenos causadores dessas doenças de veiculação hídrica, e isso para certificar que a água ela chega então com qualidade à população, sem causar nenhum malefício a essa que vai fazer o consumo dela. Porém, a gente tem que lembrar aí que há locais afastados em que não se tem acesso à água tratada, muito menos ao tratamento de esgoto, que também vai influenciar na qualidade da água que vai ser consumida. Para a gente ter uma ideia, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, no ano de 2021, divulgou esses dados de que em meios urbanos, a porcentagem de pessoas que tinham acesso à água tratada era 93,5%, e 64% tinham acesso ao tratamento de esgoto. Porém, quando a gente extrapolava esse dado para um total, juntando aí as regiões rurais, o dado ele caía de 93% para 84%. E muito menos ainda tinham acesso ao tratamento de esgoto, mudando de 64% para 55%. Ou seja, em regiões rurais é difícil se ter acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto. E uma alternativa para a captação desse recurso, então, é a utilização dos poços. Os poços mais comuns utilizados são os poços rasos escavados, aqueles que possuem um grande diâmetro e uma profundidade não tão extensa, chegando aí a menos de 20 metros de profundidade, ou seja, eles não chegam a atingir os aquíferos, mas captam as águas mais superficiais. No Paraná, para a construção desses poços, eles devem seguir a portaria número 130 de 2020 e a resolução SEMA número 39 de 2004, em que vão declarar os processos necessários para a construção desses poços, sendo que é preciso fazer o registro dele e também pagamento de uma outorga, já que a água é considerada um bem público, ou seja, você tem que pagar uma taxa para poder utilizar. A gente garantir, então, que a água ela tem uma qualidade, é possível que se faça aí a identificação de contaminantes microbiológicos nela. Os principais indicadores de contaminação na água são as bactérias do grupo dos coliformes, principalmente uma representante desse grupo, que é a Escherichia coli. Essas bactérias elas são encontradas no intestino de animais de sangue quente e normalmente elas são eliminadas nas fezes. Por isso, elas são pesquisadas na água como contaminantes fecais. Elas estão contidas aí na portaria número 888 de maio de 2021, que vai trazer os padrões de potabilidade da água. E, segundo ela, deve então ser livre de coliformes e Escherichia coli para poder ser distribuída. Vou apresentar para vocês o município de Bituruna. Bituruna é um município do interior do Paraná, então.
que possui uma área territorial de 1.228.285 km² e uma população estimada em cerca de 16 mil habitantes. A densidade demográfica é de 13,07 habitantes por km², e poucas pessoas dessa população encontram-se no pequeno centro da cidade. Os demais residem em regiões afastadas, já que possui uma área territorial bastante extensa, em regiões do interior que a gente fala. A gente tem aí dados de 2000 que apontavam que 47,7% das residências desse município utilizavam poços ou nascentes para captação de água. Esse dado não deve ter sido muito alterado, porque o município ele não teve um crescimento significativo ao longo desses anos. Bom, portanto, a presente pesquisa ela teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica com relação aos coliformes totais e Escherichia coli na água de poços simples escavados, localizados na região rural do município de Bituruna, que é interior do Paraná, e comparar então esses resultados com a legislação vigente sobre a potabilidade da água. Para a coleta dessa água, foi utilizada a metodologia de Silva et al. 2017, em que foi feita a higienização da saída, a vazão da água por 10 minutos, e então coleta de 100 ml em frascos herméticos e esterilizados previamente em autoclave. Foram coletadas 3 amostras consecutivamente de cada poço, e os poços foram numerados de 1 a 3. O transporte ele se deu em caixa isotérmica, contendo gelo em temperatura controlada de menos que 8 graus Celsius, por um tempo menor de 24 horas da coleta até a análise. A análise ela foi feita pelo método Coli-teste, que ele determina a presença ou a ausência dos coliformes totais e Escherichia coli, porque ele possui nutrientes e mug. Ele também vai inibir aí o crescimento das bactérias gram-positivas. A sensibilidade desse teste é de uma unidade formadora de colônia por 100 ml, ou seja, é um teste bastante sensível. Então, as amostras elas chegaram ao laboratório e a gente fez a inoculação do meio em 100 ml de água. E foi, então, incubado em estufa a 35 graus Celsius. A leitura, então, foi feita após 18 horas. E, se positivos, a gente terminaria a análise. E, se negativos, teriam que ser incubados, então, até fechar 48 horas. O crescimento bacteriológico ele faz com que ocorra a fermentação da lactose que está presente no meio, e essa fermentação produz gás. O gás ele faz com que o meio seja acidificado, e esse meio ele possui um indicador de pH, ou seja, quando a gente acidifica o meio ele muda o seu pH, e a cor do meio ele é alterada da cor púrpura para uma cor mais amarelada, ou seja, a cor amarela é tida como positiva. Os positivos, então, nesta etapa, eles eram transferidos a tubos de ensaio e feita a leitura ali em câmera de luz UV com frequência de 365 nanômetros. Porque o MUG, que é essa substância ali, quando hidrolisado, ele forma outra substância que apresenta uma fluorescência azul quando exposto à luz UV, quando se tem aí a presença de E. coli. Para a confirmação de E. coli, também foi adicionado o reagente COVAX, que ele vai formar aí um anel vermelho na superfície do tubo quando positivo para a presença de E. coli, confirmando a sua presença ali nesse meio. Bom, então, os resultados, após 18 horas de incubação, a gente pode ver ali na imagem 4, que se tem apenas alteração de cor para o poço 1. Então, o poço 1 foi colocado em luz UV e teve positivo, então, para E. coli, formando uma fluorescência azul. E os tubos, então, foram colocados em reagente COVAX, dando aí positivo para E. coli com formação de água em todos os 3 frascos. Bom, após, então, 48 horas de incubação, a gente teve ali na imagem 6 os resultados em que teve alteração da cor de todos os 3 poços. O poço 2 não teve uma alteração de cor tão significativa, porém teve uma alteração, então a gente considerou como positivo.
Então, todos eles foram expostos à luz UV e todos apresentaram essa fluorescência azul. Os positivos, então, na fluorescência, eles foram colocados com o reagente COVAX. E todos eles formaram um anel vermelho na superfície, como a gente pode ver na imagem. Então, a tabela 1, ela traz os resultados que foram obtidos. Para o poço 1, a gente teve, então, positivo já nas 18 horas de incubação. Então, positivo para coliformes totais e Escherichia coli. Para o poço 2, a gente teve positivo para coliformes totais e Escherichia coli apenas após as 48 horas de incubação. E isso também ocorreu com o poço 3. Portanto, todas as amostras elas apresentaram resultados positivos para coliformes totais e Escherichia coli, ou seja, todos estão fora dos padrões de potabilidade exigidos pela portaria. Aparentemente, isto é comum, isso porque várias pesquisas também identificaram essas bactérias em águas de poços, como a pesquisa de Lazarotto, de 2020, em que foram analisadas a potabilidade da água de 3 poços rasos do município de Caiçara, no Rio Grande do Sul, e todos em algum momento apresentaram contaminação por coliformes e por Escherichia coli. Já na pesquisa de Dani Luz e Tássaro, apenas 42% dos poços que eles analisaram atenderam os padrões de potabilidade da água, ou seja, mais da metade não atendiam essa potabilidade. E a sua pesquisa ela foi realizada também em propriedades rurais no sudoeste do Paraná. Já na pesquisa de Ernesto, com águas de poços artesianos para consumo humano na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles verificaram a presença de E. coli em 10,6% das amostras analisadas. Eles aí destacam que a presença de E. coli ela pode ser uma indicadora, então, de contaminação fecal. Essa contaminação fecal ela pode ocorrer por diferentes fatores, e algumas delas é como o uso de fósseis céticas como alternativa para o não tratamento de esgoto. Já que não se tem acesso à água tratada, o tratamento de esgoto é muito mais difícil de se ter acesso. E nas regiões rurais, então, uma alternativa é o uso dessas fósseis céticas. Porém, a proximidade do poço com a fossa vai influenciar muito nessa qualidade microbiológica. A gente traz aí esse como um dos fatores para que o poço número 1 ele ter positivado antes dos outros. Porque o poço número 1 ele tinha uma proximidade muito pequena com a fossa séptica da residência. Ou seja, a quantidade de micro-organismos nessa água deveria ter sido muito maior. Pode ter sido muito maior, por isso a sua positivação antes. Segundo Costa et al., em períodos chuvosos também pode-se ter um aumento percentual de amostras contaminadas por Escherichia coli, mas a presença de coliformes totais não parece ser alterada por esse fator. Então, a presença de E. coli ela pode ser influenciada pelas chuvas. Isso porque, quando você tem um aumento de chuvas, a gente tem aí um aumento no fluxo de águas subterrâneas que pode levar à contaminação, a presença dessa bactéria na água do poço. As coletas elas foram feitas em dias chuvosos, em um dia chuvoso, porém a gente tem que lembrar que essa água ela vai ser utilizada também em dias assim. Então, a potabilidade ela deveria ter se mantido, porém não foi o que foi observado nas amostras. Já na outra pesquisa, eles destacam que a presença de lavouras ou pastagem próximas também podem contribuir para a presença de E. coli nas águas dos poços. E por se tratar de regiões rurais, isso é bastante comum. Para a gente resolver esse problema, então, e para poder fazer o consumo dessa água, a contaminação microbiológica das águas subterrâneas, a gente tem que lembrar que ela não é muito comum. Não é muito comum que a gente tenha contaminação das águas que estão abaixo da superfície. Porém, quando isso ocorre, isso pode ser reduzido pelo tratamento com alguns desinfetantes, como o cloro, a bromina ou o ozônio. Uma alternativa fácil para poder fazer o consumo dessa água, ela é fornecida pelo SUS e a gente tem esse cartaz que explica esse processo.
Bom, primeiro a água ela deve ser filtrada com um coador, papel de pano limpo. Depois ela deve ser fervida e então desinfetada com 2 gotas de hipoclorito de sódio, 2,5% para cada 1 litro de água. Esse hipoclorito de sódio, 2,5%, ele é disponibilizado pelas unidades básicas de saúde, ou seja, ele é gratuito pelo SUS e é uma alternativa fácil para poder fazer o consumo da água que é contaminada por essas bactérias. Pode-se concluir, então, que todas as amostras de água coletadas dos 3 poços elas apresentaram contaminação por coliformes totais Escherichia coli, mostrando que as pessoas elas podem estar fazendo uso da água contaminada por consumo. E é comum que o uso de água de poços em regiões rurais, pela falta de acesso à água tratada, apesar de existirem legislações que impedem o uso de qualquer desse recurso, nem sempre elas são consideradas por essa população, nem sempre essas exigências chegam nesses locais. E o uso de água de poço, ele deve seguir também os padrões de potabilidade para consumo, já que a contaminação ela pode causar patologias à população, ou seja, ela deve ser livre de coliformes totais e Escherichia coli, já que a presença desses micro-organismos pode indicar aí contaminação fecal das águas utilizadas. Seria isso então. Muito obrigada.